Fala, concurseiro! Vamos falar hoje dos testemunhos do empreendedorismo. Esse pessoal que enaltece aí o empreendedorismo, que é muito bom, mas que também ataca o serviço público, ataca os servidores públicos, ataca quem opta pelo concurso, como se isso fosse algo menor, algo que não contribui para o país e coisa de preguiçoso. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e nunca vi tanto ataque ao serviço público, aos concursos nos últimos tempos como a gente vive hoje. O que aconteceu? O empreendedorismo, ele cresceu no Brasil, então vários empreendedores, grandes empresários começaram a falar do YouTube, em cursos ali, em podcasts, e o movimento empreendedor cresceu muito no Brasil. Isso é muito bom. Você empreender, você criar empresas, você criar ideias, criar serviços, criar tecnologias é excelente e faz o Brasil crescer. O problema é quando isso extrapola, é quando essas pessoas começam a olhar para outras áreas que não é o empreendedorismo e começam a colocar aquilo como coisas menores. Quando elas desconhecem outras áreas, como a gente vai ver hoje, eu quero reagir a alguns vídeos hoje e falar, não, você que é trabalhador, isso é menor, não é uma opção sua, não é, às vezes você não tem vocação para empreender, não, isso aqui é coisa menor, você tem que empreender, é a única saída, é a única coisa que tem valor. E para o serviço público, daí fala uma diversidade de barbaridades, de impropriedades, como a gente vai ver hoje, e considera aquilo menor. Aliás, essa palavra empreendedor, né, eu coloquei aqui testemunhas do empreendedorismo, uma adaptação aí do stand-up do Flávio Prado, que eu tenho um vídeo aqui que eu fiz uma reação. O empreendedorismo já é uma ideia roubada, porque assim, empreendedorismo não é algo só da iniciativa privada. Qual que é o conceito do empreendedorismo? É a disposição de se identificar problemas, oportunidades e, a partir disso, investir recursos, competências, criar um negócio, mas pode ser um projeto, pode ser um movimento que vai trazer mudanças e vai gerar um impacto positivo. Então você pode ser um empreendedor na iniciativa pública, você pode ser um empreendedor no seu trabalho, criando determinadas coisas. Isso não é exclusivo de quem abre um negócio. Claro que o empreendedorismo ali, de quem da iniciativa privada, quem está abrindo um negócio, é muito grande, tem que ser. Mas não é exclusivo deles, mas não é isso que eles acham. Eles acham que o servidor público é um carimbador, que é uma grande agressão contra os servidores públicos, como eu. Pô, pessoal, não sei se você notou aí, mas pousou no meio da minha testa aí esse mosquitão aí que depois eu tive que matar. Vamos acompanhar aqui as reações dessas pessoas que representam um pensamento muito comum aqui dentro da sociedade, certo? Vamos começar aqui com a Cris Arcangeli, né, que é uma grande empreendedora lá do Shark Tank, acompanho muito, né, admiro muito essas pessoas, mas que falam grandes besteiras, como você vai ver agora. Olha o que ela falou lá no Flow. Hoje em dia ele vê diferente, ele vê que o empreendedor é o que dá emprego, é o que paga imposto, é o que faz a roda da economia girar. Ela está falando aqui no contexto de um preconceito que existia contra o empreendedorismo. Eu não sei se é verdade ou não, né? Não vivi na época, mas falando que havia um grande preconceito e daí, como solução, ela coloca um preconceito contra o outro lado. Vamos ver. Se não tiver pagamento de imposto, o governo não existe. Se não tiver emprego, não existe. Quem dá emprego, quem paga imposto? As empresas. Então, se não existe empresa, não tem país. Então, as pessoas começaram a se conscientizar disso e mudou um pouco esse preconceito que existia antigamente. Eu também vejo que está mudando, mas ainda sinto um resquício forte desse atraso ideológico. Quando eu era mais jovem, aí, sei lá, na época de eu procurar meu primeiro emprego, o sonho dos meus pais era que eu fosse funcionário público. Óbvio. Era a mentalidade do brasileiro, era essa. Porque realmente o funcionário público, você não tem risco, você não é mandado embora nunca, você tem um salário sempre acima da média, você tem muito mais férias que todo mundo. Se a gente pensar bem, é uma coisa meio injusta, né? Porque a gente paga essa conta. Os caras têm 3 meses de férias, a gente só tem 1. Eles nunca podem ser mandados embora. Ela tem 1 mês de férias aí. O empreendedor não tem férias. Agora, funcionário de empresa privada tem. 1 mês de férias por ano. No funcionário público tem 3. Por quê? Olha os absurdos que ela fala. Primeiro, 3 meses de férias. Você que é servidor público, você tem 3 meses de férias? Da onde que ela tirou isso? Da onde que o servidor... Quando fala servidor público, sempre é uma generalização absurda. Nós temos diversos cargos, temos diversos tipos de trabalho. Você pode ser desde gari até auditor da Receita Federal, e daí você coloca que todo mundo tem 3 meses de férias. Olha, se
tiver a questão de 2 meses, que é algumas categorias, Ministério Público, juiz, não dá 10% dos servidores públicos. E aqui ela coloca 3 meses de férias. Ela coloca que não trabalha. Então, todos os preconceitos que existem... Veja, ela está falando que antigamente havia um preconceito e dela fala vários preconceitos sem fundamento nenhum. E é corroborado aí pelo Monark, né, pelo Igor, que ecoam aí esse tipo de pensamento, né? O serviço público vem mudando muito no Brasil, vem evoluindo muito. O pessoal fala sobre isso, dentro das administrações você vê isso, você vê estudos sobre mérito e tal, mas esse pessoal, que são os testemunhos do empreendedorismo, com sua luta contra o mal do serviço público, porque, claro, o empresário é fundamental para que pague imposto, para que o Brasil ande, mas o que adianta você pagar imposto e não ter saúde? O que adianta você pagar imposto e não ter segurança pública? Isso quem dá é o Estado, isso não cai do céu. A iniciativa privada não fornece isso e não vai fornecer, por mais liberal que o país seja, não vai fornecer. Então tem essa jornada aí, contra o serviço público que a gente vê defendido pelas pessoas, defendido nas conversas, como se o serviço público fosse menor. Desculpa interromper esse vídeo, mas eu preciso te convidar para algo muito especial. O clube de membros aqui do canal, o Volts Premium. Você vai ter uma série de vantagens, entre elas uma reunião mensal comigo, em pequenos grupos, que você vai poder conversar, você vai poder perguntar, vai ser algo super direcionado, vai ser muito especial, estou preparando coisas muito legais. Você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp, prioridade das mensagens. Então, clica aqui no botão Seja Membro, porque é muito mais acessível do que você imagina, menos que uma pizza. Veja, teve uma conversa lá no Flow com o ex-ministro da infraestrutura do Brasil, o Tarcísio Gomes, que hoje é candidato a governador, e o Igor e o Monark trazem muito essa questão de como você acha que o serviço público é algo menor para as pessoas. Cara, tu passa em primeiro lugar em tudo quanto é concurso, tá ligado? Tu já fez uma porrada de coisa da tua vida. Cara, dava pra tu ser muito do caralho aqui na pista, entendeu? Sem estar lá em Brasília. Dá pra dar sendo multimilionário, tendo empresa. Dava pra tu ficar... Porra! Tu tem que gostar... Porra, tem que gostar muito mesmo de serviço público pra ficar no serviço público como tu tá. Veja, assim como que aquele pensamento que já vem daquela conversa aparece aqui. Pô, você é muito bom, né? Você é do caralho. E por que você tá no serviço público? Pô, se você é tão bom assim, você já tá no privado. Claro, até entendo o questionamento de, dava pra ganhar dinheiro no privado. Mas às vezes não é vocação. Veja, essas pessoas defendem que há uma vocação para o empreendedorismo, mas não há uma vocação para o serviço público. A vocação para o serviço público é a vocação da preguiça. É a vocação de pessoas que não querem nada. E eu não estou negando que há pessoas no serviço público que não querem nada. Que há problemas no serviço público. Que o serviço público precisa de processos melhores, até para demitir as pessoas que não querem trabalhar ou que tenham outras irregularidades. Mas a estabilidade não é absoluta, não tem tanto tempo de férias e merece seu valor. Merece seu valor. Esquecem essas pessoas que quem foi um dos responsáveis pelo Brasil combater aí o coronavírus são os servidores públicos do SUS, da Fiocruz. A Fiocruz tem um papel fundamental, criação de vacinas. E isso daí é no mundo inteiro, por mais liberal que o país seja. Quem que foi para a Lua? Foi uma empresa privada? Ah, mas agora o Elon Musk... Agora! A NASA é uma entidade pública que foi para a Lua, que criou tecnologias. E você chuta tudo isso, você joga tudo isso daí nesse discurso que o que é público é ruim, é terrível, não presta e generalista. E o que é privado é ótimo, excelente. Nossa, sempre no privado é muito... Liga aí para a tua empresa de telefone, veja se é tudo perfeito assim. Não é tudo perfeito, né? Mas lá você generaliza, lá é tudo ótimo, tudo funciona, todo mundo trabalha super bem. Então é esse tipo de generalismo que é um absurdo. Mas o pior está por vir. Vamos escutar agora o empresário Luciano Hang, a declaração que ele deu lá no Flow também. Se o cara quiser dar asas às suas imaginações, você tem que ir para o setor privado. Então ele fala assim, se você quer ser empreendedor, se você quer dar asas para a sua imaginação, se você quer ser alguém criativo, você tem que ir para o privado. O público, e você deduz por consequência, é o lugar de pessoas que são engessadas, que não querem nada, que não inovam. É isso que ele quer dizer. Como se o setor público não precisasse. Quem criou aqui soluções contra o coronavírus, vacina da Fiocruz? O setor público
é uma das maiores responsáveis por pesquisa no Brasil, por várias inovações, mais até que as universidades privadas, por exemplo, no setor de universidade. Mas você cria esse discurso e cria um pensamento. Se você é uma pessoa inventiva, você tem que ir para o setor privado. Olha como esse pensamento é maléfico e como esse pensamento prejudica o nosso país, prejudica o Brasil. Eu dentro da PRF, criei projetos de educação de trânsito, de conseguir atingir várias pessoas, porque quando você cria projetos dentro do setor público, não gera lucro. Não gera lucro. Gera coisas que são intangíveis. E isso é difícil para essas pessoas mensurar, né? É difícil para essas pessoas mensurar isso daí. Mas eu criei um projeto. As pessoas que entravam na rodoviária, elas viam um vídeo, criei um vídeo, coloquei, inovei. Minha esposa, que trabalha no Ministério Público do Trabalho, trabalhou junto aos catadores de reciclável, criando projetos que eles possam ter independência econômica. Isso é empreendedorismo, isso é inovação. E tem que ter no setor público, tem que ser, inclusive, incentivado. Mas essas pessoas que defendem o Brasil não pensam assim. Por que todo mundo quer fazer concurso público? Porque é uma mata mais fácil do mundo. Porque ganha bem, na época, né? Ganhava bem. Garantia de emprego. Não pode ser demitido? Se aposentava cedo. E trabalha menos do que a gente. Não tem o chefe ali que não tem a meritocracia que nós temos. Eu digo que nós temos que fazer concurso todo dia. Tu te acorda e tem um monte de concurso para você fazer. Certo? Porque se você errar um negócio, você se ferra. Você erra um negócio, você se ferra. Eu faço concurso todo dia. Vários concursos. Várias que eu tenho que tomar decisão. Sim. Certo? Então, eu acho que as universidades nossas deveriam pregar o empreendedorismo, a meritocracia. Então, assim, aqui as coisas são tão erradas em tantos níveis que é difícil até falar. Né? O Monark falou que o concurso é uma mata, né? Você que é servidor público, eu que trabalhei 24 horas na PRF, que às vezes ia para casa, você está ultra cansado, às vezes você trabalhou de madrugada, você é mamateiro, né? Essa generalização que existe, né? E assim, uma quantidade tanto grande de impropriedades, né? Tenta trazer uma análise de concurso numa época, né? E para outra, mudou o empreendedorismo, mudou várias coisas no mundo e mudou o serviço público também. Tá longe de ser o ideal, muito longe, muito longe. Não acho que não é passível de críticas. Acho que precisa melhorar muito o serviço público brasileiro. Mas várias críticas são absurdas. Ele fala de que aposenta cedo. Como assim aposenta cedo? Né? Houve reformas já e não aposenta cedo. Que não tem meritocracia. E assim, claro, eu acho que precisa melhorar muito isso daí e precisa partir dos políticos. Dos políticos, isso, que tenha mais meritocracia, que tenha mais metas. Você generalizar dessa forma, você diminuir as pessoas dessa forma, você agredir quem é funcionário público, e eu fui funcionário público por muito tempo, e hoje sou empreendedor, e trabalhei muito na PRF, trabalhei muito nos lugares que passei. Eu conheço aqui, perto da minha casa mora uma magistrada, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, ela trabalha mais que a maioria das pessoas da iniciativa privada. Toda hora que eu estou passando lá, ela está lá no escritório trabalhando, porque é uma multidão de trabalho. Mas a moda é essa daí, a moda é pisar no funcionário público, ao invés de você defender o seu lado, ao invés de você defender o empreendedorismo, que fale-se mais sobre isso, que as pessoas, você repudia o outro lado, você considera o outro como inimigo, quando o Brasil precisa que todos trabalhem em prol do desenvolvimento do país. Os empresários, inovação tecnológica, que gere dinheiro, que gere renda, que gere imposto, e o serviço público em prol de segurança, de saúde, de educação. E esse discurso não contribui para nada, só contribui para que a gente tenha um país mais dividido e um país mais pobre intelectualmente. E que as críticas do serviço público que devem ser feitas contra o serviço público, que tenha mais meritocracia, que seja mais analisado alguns processos, você joga fora, você tira a estabilidade achando que vai melhorar, quando na verdade só vai criar mais corrupção e piorar o nosso país. É isso daí por hoje, bora estudar.